Olá, sejam bem-vindos ao Vox Pop da banda. Nos últimos dias, temos sido bombardeados com várias notícias sobre abuso sexual contra menores. São casos que chocam, revoltam e levantam inúmeras questões. Hoje, saímos à rua para ouvir a opinião das pessoas sobre as causas, consequências e, acima de tudo, soluções para combater esta problemática que afeta a sociedade. Na sua opinião, quais são as causas do abuso sexual contra menores de idade no nosso país? São várias as causas, dentre as quais eu vou enumerar 2 ou 3 causas. Primeiramente, os abusadores muitas vezes também cresceram em lares em que esse tipo de situação ocorria. Então reproduziram na vida adulta e acabam por continuar a ter esses feitos com os mais novos. A outra causa, se calhar, estaria relacionada a muitas vezes há situações que muitos senhores, muitas pessoas, porque os homens também são abusados, muitas pessoas acabam por criar, desenhar crianças na mente e acabam por tentar executar esse tipo de atos. Também podíamos dizer que outra causa está relacionada exatamente à falta de humanismo. Muita gente reproduz coisas sem pensar, muitas vezes. Eu acredito que para um pedófilo, vou dizer assim, ter a intenção de fazer ou abusar sexualmente de uma criança, primeiro essa pessoa deve estar desequilibrada psicologicamente. Acredito que uma das principais causas é esse, o desequilíbrio psicológico e a falta de atenção com ele mesmo, porque na verdade uma pessoa que está em sã consciência não teria um pensamento até aí. Eu acho que as principais causas de abuso sexual contra menores acredito que tem a ver mesmo com problemas psicológicos, porque eu não acho que alguém que abuse sexualmente uma criança seja alguém normal. Acredito que a nossa sociedade também nos impõe muitas dificuldades e N fatores que fazem com que algumas pessoas estejam ou contraem alguns problemas psicológicos que acabam na situação do género. Quais são, na sua opinião, as consequências desse abuso para as crianças e para a sociedade? Vou tocar de novo no ponto sobre o âmbito psicológico. O abuso sexual é um abuso contra uma pessoa, seja menor ou não, que vem violentar ou sem autorização dessa mesma pessoa sexualmente. E é punível nos termos da lei no artigo 182 do Código Penal de 6 a 4 anos de prisão. Vou responder à tua questão da seguinte maneira. Eu acredito que para as crianças traz o problema psicológico, traz o distúrbio psicológico, traz a depressão, a ansiedade, porque na verdade quando uma criança é abusada sexualmente já não é a mesma. Ela torna-se uma criança que não consegue se integrar socialmente, torna-se uma criança com muitas dúvidas sobre ela mesma. Então acredito que devemos pegar e falar sim sobre esses temas, porque são muito cruciais, são temas sociais que devem sim ser debatidos, porque é muita criança que vive dentro de casa com os pais, com os tios, a serem abusadas sexualmente e que não conseguem se encaixar na escola por esses motivos, porque não conseguem falar. São várias as consequências, do jeito que enumerei a primeira causa, se calhar esse tipo de ato possa levar a criança, enquanto adulto, a voltar a praticar o distanciamento social, ou seja, as crianças acanham-se e pode criar adultos, vamos assim dizer, perturbadores, que vão reproduzir exatamente esse tipo de atos. As consequências são várias. Primeiro, já o desenvolvimento psicológico da criança. Uma criança que é abusada sexualmente já não cresce da mesma forma. É uma criança totalmente diferente. Se não for acompanhada, não receber o devido acompanhamento, pode se tornar uma criança psicologicamente debilitada.
E há crianças até que crescem com algumas depravações por causa de sofrer abusos na infância. E o que pode ser feito para combater estes abusos contra menores? Bem, eu primeiro vou trazer à baila que devemos consciencializar as pessoas da mesma forma que está-se a fazer agora. Falar sobre o tema, sem tabu, porque é importante falarmos sobre aquilo que belisca a sociedade. Depois, a outra solução é ter conversas com as crianças. Explicar para as crianças que têm áreas do corpo que não podem deixar ser tocada. É consciencializar também os adultos. É que na maior parte das vezes os adultos que fazem isso são frustrados, falta de emprego, oportunidades, e acabam por fazer isso por consequência de outros motivos. É também conversar com essas pessoas e chegamos à conclusão de que se isso é um problema social, deve ser combatido. Então uma das maneiras mais eficazes é conversarmos com as crianças e com os adultos e se punir mesmo criminalmente de forma severa. Quem faz isso merece estar mesmo preso para que não volte a cometer o mesmo ato. Acho que deviam-se fazer tudo quanto seja possível, desde o acompanhamento, chamar a atenção das pessoas, criar todo o mecanismo para a proteção das crianças, reprimir mesmo fortemente as pessoas que pautam por esta conduta. Por mim, todo indivíduo que faz ou que comete um crime do género devia ter uma represália igual a quem mata uma pessoa. A primeira coisa a ser feita é o diálogo. O diálogo resolve muita coisa. Os pais devem conversar com os seus filhos, devem explicar exatamente o que é a violência, o que é o abuso, porque muitas vezes o abuso começa por apalpar o nosso corpo. E as crianças, se não souberem, vão achar que é normal. O tio apalpou o corpo, o tio segurou onde não podia segurar. Os pais deviam conversar com as crianças, deviam conversar com os mais novos, a explicar exatamente que não se pode deixar tocar em partes íntimas não somente, mas no corpo como tal, porque muitas vezes começa-se pela mão, depois vai subir. Então eu acho que o diálogo é exatamente uma das formas de podermos prevenir estes acontecimentos. O abuso sexual contra menores não é um problema distante, está mais perto do que pensamos e pode ser combatido com atenção, responsabilidade e diálogo. Proteger as crianças é um dever de todos nós. O silêncio também faz parte do problema. Este foi o Vox Pop da banda. A opinião é do povo, mas a responsabilidade é de todos.